Salve rapaziada, Bunny na área aqui. Hoje eu tô com a entrevista com o artista, episódio número 3. Hoje eu tô aqui com o Fabian Borges, Fabian B. Nós, meu querido. Pô, prazerzaço te receber aqui, mano. Prazer, Obrigado meu. por aceitar o convite. Mas, E aí, tudo bem? tudo certo, irmão? Você? Tudo na paz, cara. Pô, brigadão aí por ter vindo conversar com a gente. A gente acabou de gravar a Masterclass ali em cima. Logo menos também vamos ter aí um conteúdo muito massa. O Fábio trouxe muita visão ali, tá? Certeza que todo mundo vai curtir. Fábio, hoje então vamos bater um papo sobre a sua carreira, sobre as coisas que aconteceram até hoje. Vamos tirar um pouquinho a parte do produtor musical, vamos falar um pouco dos perrengues aí que já Bastante. passou. Então vamos jogar a luz aí nessa parte que geralmente o fã, a galera que tá conhecendo não vê, né? Que já acha que é só Sim. estúdio. Né? Conta pra mim um pouquinho como que foi o começo da sua carreira, como que tudo isso aí começou, o que que despertou pra você essa paixão? Pô, agora eu quero produzir música eletrônica, né? Tá, beleza. Cara, então, eu sempre fui um cara muito ligado com música, assim. Tive banda por uns 7, 8 anos, assim, na minha adolescência. Sempre gostei muito de música. Entrei pra faculdade, a gente acabou dando um desband ali, né? Desfizemos a banda. Mas eu sempre continuei muito ligado, assim, à música. No meio da faculdade ali, eu passei a conhecer música eletrônica. Cara, me apaixonei, assim, pelo universo. Só ouvia música eletrônica, assim, pô, fiquei ratão, assim, de música eletrônica. E me formei, enfim, nem passava pela minha cabeça, assim, ser DJ, produtor. Me formei e tal, fiz pós-graduação, comecei a trabalhar na área e, cara, chegou um ponto, assim, da carreira de engenheiro civil, assim, que eu tava bem frustrado, assim, tipo... Comecei a entender que não era aquilo que eu queria levar pra minha vida, enfim. E decidi mudar, decidi arriscar nessa carreira aí e tal, sempre por ser sempre muito ligado à música, já ter uma bagagem musical e também por gostar muito da música eletrônica, me interessei por esse universo. E aí, cara, tinha um brother meu que já era DJ e produtor, me passou um curso lá e, cara, decidi, sim, conversei com a minha mulher, conversei com meus pais, assim, eles super entenderam, me apoiaram muito, assim, no começo, que acho Pô, que que foi legal. uma coisa, assim, bastante importante, assim, também Um para diferencial muito grande, né? para me fazer querer se entregar 100% assim. E aí, cara, desde o momento que eu decidi começar, cara, me internei, assim, de estudar total, assim, eu fiquei psicopata do negócio, assim, sério mesmo, até teve um ponto, assim, que eu tava meio doente, assim, eu tava afastando as pessoas de perto de mim, porque eu fiquei um xarope, assim, velho, de música eletrônica e acabou que, assim, por um lado foi algo que me fez conseguir um destaque um pouco mais rápido, evoluir um pouco mais rápido, mas também teve os seus custos, assim, de saúde mental e de relações, mas faz parte. Né? Como é que foi isso daí no começo? Pô, me internei no estúdio. Quantas horas mais ou menos do estúdio você estava passando por dia Nossa, nessa época? 15 horas por dia é fácil, assim. Aham. E aí você Tipo, tava no YouTube, vendo vídeo, como que... cara, era curso, era YouTube, entrei na comunidade do ZAC, assim, no Uhum. começo, então lá eu conheci uma galera, teve bastante galera, assim, que me estendeu o braço, começou a me ajudar, então eu tava imerso no tipo, 24/7, assim, imerso. Quando eu não tava no estúdio, que eu ia pros lugares, assim, eu queria botar música eletrônica pra escutar, porque na minha cabeça eu tava estudando, assim, então, mano, eu virei um xarope, assim, total do rolê, tá ligado? Tipo, várias vezes, assim, na minha vida, eu fui até inconveniente com as pessoas, assim, porque... Tipo, na minha cabeça eu deveria estar full time Uhum. dentro daquele universo para conseguir me desenvolver o mais rápido possível, assim, né? Conseguir me tornar bom assim o mais rápido possível. Acho que foi igual eu falei, acho que foi sadio e foi Uhum. bem E nessa prejudicado. transição aí, você se formou em engenharia civil, mudou para música eletrônica, e aí, com o apoio da família, você falou assim, pô, agora eu vou levar isso como full time. Quando foi o momento assim que você falou, beleza, agora eu tô full time nisso e vou dedicar o meu 100% do meu tempo, né, nisso daqui, você começou como? Eu lembro que na época já a gente vem de uma época bem parecida, na época da comunidade do ZAC, do Fluxo, e aquela comunidade abriu muitas portas ali naquela época, né? Sim, E logo depois disso você criou a nova geração. Como que foi essa isso. transição entre, putz, estou aqui nessa comunidade, mas eu vou trabalhar agora com a nova geração? Cara, foi tudo bem natural, assim. É, a gente tava eu tava na comunidade, eu sempre gostei de dar aula, assim, eu sempre tive um lado didático forte em mim. Na faculdade eu dava aula de apoio pra galera,
já dei aula de apoio para ensino fundamental de matemática e tal. Eu sempre tive muita facilidade em aprender. Eu acho que eu sempre tive facilidade em passar o conhecimento assim, de uma maneira simples também, né? A galera sempre falou para mim que minha didática era um ponto forte assim na minha personalidade. E aí mesmo dentro da comunidade do Zac, teve um momento lá onde ele teve que se distanciar um pouco, perdão. E aí eu e o Mazaki, o Japa, acho que você conhece, a gente decidiu lá por dar umas aulas também, demos umas aulas na comunidade do Zac mesmo, e a galera simpatizou, assim, com o meu jeito de dar aula e tal, e beleza, passou esse tempo da comunidade do Fluxo, eu conheci um outro brother de Guarapuava, o Gustavo, e ele começou a me dar essa ideia, assim, ele falou, cara, por que você não começa a dar aula? Por que você não monta uma comunidade tua e tal? Tipo, pô, você manja pra caralho aí, já tem uma bagagem legal de produção e tua didática é muito boa, né? Eu acho que você deveria começar a pensar nisso. E aí ele plantou aquela sementinha, beleza, passou um tempo, nisso eu acho que eu já nem tava mais assim na comunidade do Zac, já tinha se passado um ano assim mais ou menos. Eu tava ali pelo meu segundo, terceiro ano de produção. E aí eu resolvi montar um grupo de WhatsApp, assim, para reunir uma galera de produtores. Eu já tinha, assim, uma rede de network bem legal e eu resolvi abrir esse grupo para a galera, a princípio, todo mundo se ajudar, somar e tal, compartilhar conhecimento. E passou, assim, umas 2 semanas que eu montei esse grupo, o grupo já tomou ali uma proporção grandinha, assim, já tinha, tipo, umas 80 para 100 pessoas. E eu resolvi começar a dar aulas semanais ali. Falei, vou abrir um Zoom aqui e vamos começar a dar umas aulas. Comecei a dar as aulas ali, vi que a galera estava aderindo e a comunidade foi crescendo assim também, né? A comunidade, quando eu digo, era só o grupo do WhatsApp mesmo. Já tinha 150 pessoas, 160 e tal. E aí eu resolvi realmente tornar aquilo uma comunidade, né? Foi aí que eu dei o nome de Nova Geração, aí a gente montei um cronograma de aulas e tudo mais. E aí a galera começou a participar da comunidade e foi crescendo, assim. Em pouco tempo a gente tinha 300 pessoas ali no grupo e tinha uns 40, 50 pessoas participando ali da comunidade ativamente. Foi bem legal, assim. Isso foi um caminho bem natural, assim. Não foi nada planejado, forçado, assim. Simplesmente aconteceu. Uhum. Muito legal porque a comunidade Nova Geração ajuda ainda e ajudou muita gente, assim como eu também, fazendo parte ali, participando. Claro, tive problemas de distância, fuso horário, que não dava para Sim. participar do horário das aulas, mas eu gostava bastante. Acho que foi um passo assim muito importante para você na sua carreira, para amadurecer também muito conteúdo, muita coisa que você sabia e consolidar isso, né? Muito. Como professor ali, como a principal referência, né, da comunidade, que foi bem bacana. E como que isso traduziu para você no teu projeto Fabembi? Como que isso, né, quais foram os frutos que isso te trouxe ao longo do tempo? Como que a comunidade e esse foco na produção musical virou a chave para você no jogo? Cara, eu acho que primeiro de tudo o conhecimento, né? Quem ensina aprende 2 vezes, né? Então, obviamente que não é só porque você está ali numa posição de professor que você não tem nada a aprender com as outras pessoas, né? E eu nunca tornei o ambiente ali um ambiente de autoridade, né? Tipo, de inacessível ao professor, né? Porque eu acho que o principal ponto, assim, que diferiu e fez as pessoas se aproximarem bastante do Nova Geração foi porque eu era um cara que eu tava na mesma caminhada de todo mundo, assim. Quando eu comecei a Nova Geração, eu não era o cara que tinha esses suportes que eu tenho hoje, assim. Os suportes, eles aconteceram ali meio que uns 6, 8 meses depois que eu comecei a Nova Geração. Eu era só um cara ali que tinha um conhecimento de produção, que já estava num nível legal e eu queria abrir aquelas lives pra gente compartilhar conhecimentos, pra mim também aprender conhecimentos, também aprender com outras pessoas, né? É, E eu acho que no meio desse caminho eu fui aprendendo com visões diferentes, com pessoas diferentes. A gente aprende não só dentro da produção, mas também com histórias de vida, né? Eu acho que todo mundo tem algo a acrescentar pra gente. E eu acho que o fato de eu estar nessa. Porque é diferente quando você entra em um lugar onde o cara que está dando aula para você, ele já tem 20 anos de carreira, ele já tem 25 anos de carreira, ele já rodou o mundo inteiro. Ele está numa posição onde para você parece ainda muito longe. É difícil, né? De você, é óbvio, esse cara ele tem muito para te ensinar, você vai aprender muita coisa com esse cara, mas num sentido proximidade de relação, assim, é difícil você criar esse laço porque o cara tipo, tá muito tempo na tua frente, né?
E eu acho que o que foi o diferencial mesmo de fazer a galera abraçar a ideia ali foi justamente essa caminhada conjunta, assim, de todo mundo estar junto, né? A galera realmente abraçou aquilo como uma comunidade e foi bem maneiro. E, cara, o que refletiu isso na minha carreira, eu acho que me trouxe bastante autoridade no mercado, assim, com DJs e produtores, né? Hoje eu sinto que eu sou um cara que a galera tem um respeito, um carinho legal por mim, assim, muito por conta disso, assim, nunca tentei me prevalecer de nenhuma posição, assim, e sempre me coloquei na posição de ajudar a galera genuinamente, assim, né? Tanto que sempre abri meu WhatsApp pra galera, todo mundo ia lá, me mandava mensagem, pedir feedback, pedir conselho, essas coisas, eu sempre tive aberto, nunca fechei porta nenhuma e acho que foi isso, assim, consegui criar vários laços de amizades, assim, que foram bem legais, assim, porque eu acho que nessa carreira a gente também precisa de uma rede de apoio amigável, né? De todos os âmbitos, né? Acho que familiar, relacionamentos dentro do mercado, né? Se você... Não é uma carreira que dá pra você ser solitário, que senão você Não vai. dá uma surtadinha. Exato, não dá pra ir muito longe mesmo. Falando do assunto sobre suportes, como que aconteceu o seu primeiro suporte? Com quem foi? Cara, eu lembro... Essa história é engraçada. Eu lembro que eu tava no aniversário de um brother, assim, e me mandaram um vídeo de um cara tocando. Era Luiz o nome dele. Eu acho que ele nem é mais produtor, assim. E ele tava tocando numa festa lá em São Paulo, uma música que eu lancei na Fluxo. E, pô, aquilo foi animal, assim, pra mim. Eu lembro que eu tava bebaço, assim. Mas, tipo, era umas 3 horas da manhã, sabe? E, pô, eu comemorei aquilo, foi foda, assim. Foi a primeira vez que eu vi uma música minha sendo tocada num palco grande, a galera reagindo, foi bem legal. Mas, sim, obviamente, tipo, não foi um suporte grande. O primeiro suporte, assim, relevante que eu tive, acho que foi do Zac. O Zac tocou umas músicas minhas, também foi bem legal, fiquei bem feliz, mas eu acho que o suporte, assim, que realmente deu uma virada de chave, eu entendi, pô, aqui eu acho que tô caminhando pra uma outra prateleira, assim, né, vamos dizer assim. Foi o suporte do Tale of Us, na Afterlife em Istambul. E esse dia, cara, foi muito engraçado, eu lembro, cara, perfeitamente. A gente tinha mandado, foi uma collab minha com o Maris, a gente tinha mandado pra eles o e-mail e eles baixaram na semana que eles iam tocar no Afterlife. E aí, beleza. Deu sábado, deu domingo, na verdade, né? A gente acorda ali, cara, naquela ansiedade, vê story, né? Pô, eu falei pra minha mulher, cara, abre teu Instagram aí, roda todos os stories, stalkeia todo mundo, que eu vou stalkear todo mundo daqui. O Maris de lá também. Cara, e não é tipo story. De manhã, cara, foi de tarde, assim, mano, a gente passou umas 5, 6 horas, cara, o dia inteiro, assim, procurando story. Entrando no perfil de todo mundo, perfil de clube, perfil de. Cara, o mundo inteiro que deu pra gente ver os stories que estavam naquela festa, a gente viu. Não achamos nada, velho. Pô, aí me bateu aquela frustração, assim, fiquei meio chateado. Porque foi o começo, assim, né, de ter algum nome grande baixado numa música, então você fica naquela expectativa gigantesca, né? E fiquei meio frustradão, assim, cara, aí passou. Eu acho que eu abri o Ableton, eu tava no PC, eu lembro que eu tava no PC. O Maris me mandou mensagem, ele falou, mano, você tá sentado, velho? Falei, tô, porque ele falou, mano, então continue sentado que você vai cair de costa, mano. Cara, ele me mandou um vídeo, assim, cara, um vídeo cinematográfico, assim, velho. Tipo, não era nem um vídeo de Nossa. celularzinho. Tipo, mano, o cara, eu tinha que achar aquele cara e dar um beijo na boca dele, velho. Porque, mano, o cara fez um puta de um videozaço animal, assim, velho. E não foi nem não foi nem só o Tale of Us, foi o Kevin DeVries tocando B2B com o Tale of Us. Tipo, os três no palco, tá Nossa. ligado? Aham. Batendo palma, assim, pô, a galera inteira batendo palma, assim, a Pô, multidão que da galera legal. vibrando na festa. Aí, mano, eu lembro que eu dei um berro, assim, bati na mesa, assim, minha mulher, cara, o que que tá acontecendo, tá ligado? Foi uma sensação de que tinha ganhado na Mega Sena, assim, foi muito foda, assim. Que legal. Então, esse foi o primeiro esporte grande. Depois desse, vieram vários outros, assim, mas esse ficou marcado, porque foi... Eu lembro da emoção, assim, pô, já fiquei arrepiado só de lembrar, velho. Foi Tá foda. arrepiado mesmo aqui, ó. Tô arrepiadaço. Da Puta, hora. que bacana, cara. E esse, por exemplo, esse relacionamento com eles, assim, você tava mandando tracks, como que foi esse primeiro contato, assim, com eles pra Cara, conseguir chegar lá, sabe? foi por e-mail, velho. Mandando e-mail. A gente mandava bastante música pro Kevin, né? Pro Tale of Us também mandando no e-mail dele. Eu acho que nesse tempo, acho que a gente nem tinha contado o Tale of Us. Eu acho que a gente mandou pro Kevin e ele acabou tocando no B2B com o Tale of Us, tá ligado? Mas o Kevin foi o primeiro cara, assim, que começou a dar suporte constante, assim, para as minhas tracks. É, desse período, assim, ele foi 4 músicas que eu fiz em collab com o Maris, que ele tava tocando as 4. E aí, logo depois, isso acho que foi final de 2022,
Aí em 2023 ia ter a Afterlife do Brasil, né? Que aí ele também tocou uma música minha. Nessa eu tava presente lá. Foi bem foda também. E aí começou a ter vários suportes, assim. Comecei a ter mais contatos. É porque, cara, quando você consegue um primeiro suporte grande, assim, eu acho que hoje a visão é um pouco diferente. Eu acho que hoje o suporte ele já não tem mais tanto peso que já teve um dia, assim. É óbvio, quando você não tem nenhum suporte, você tem o primeiro suporte, você já vai para uma outra prateleira, assim. Eu acho que é importante você ter um suporte hoje em dia. Mas o suporte ele já não tem mais o peso de mudar a tua carreira como ele já teve Uhum. lá atrás, né? Mas quando você começa a ter suporte de alguns artistas assim, você começa a ter mais material, as pessoas já te enxergam de uma outra maneira e as portas são, entre aspas, um pouco mais fáceis de ser abertas para outros artistas também, né? Porque tem muito o fator de que esses artistas eles se conversam entre si também, né? Então, às vezes tem um artista ali que tem constantemente dado suporte, às vezes eles estão conversando alguma coisa, o cara pergunta de algum produtor, fala teu nome ali, então você Uhum. começa a rodar num círculo, né? Você concorda comigo que a pirâmide, ela é assim, né? Então, Sim. quando tem a base ali de todos os produtores, quando se fala desses nomes grandes assim, a- o Uhum. círculo da amizade ali É é bem pequeno. pequeno, né? Você Uhum. vai falar ali de 30 pessoas, No 25 pessoas que estão máximo, ali. Então, sim. e esses caras, todos eles se conhecem, né? Então, é mais fácil do teu nome girar ali, né? Sim. Pô, que legal. E aí, o que que veio depois, assim? Você teve suporte deles, Tale of Us? O que que mais também veio ali como suporte? Não necessariamente nessa época, mas até depois, assim. Nossa, vários. Massano, Kevin DeVries, Magdalena, Binary, Blanca, cara, Constantin Siboldi, Colin, Ineleia. Cara, não vou lembrar da cabeça. Foram vários, assim. Até por... Recentemente tive a Korolova, tocou na Tomorrowland, minha música. Então, sim, já, já tem bastante nomes. E quando você está produzindo, você vai trabalhar numa track nova e já está, né, nesse processo de produção, você costuma pensar, esse, essa track aqui, artista tal, vou mandar para artista tal, ou depois que você finaliza a música, que aí você, eu acho que essa música vai na vibe de fulano ou ciclano. Tá, excelente pergunta, cara. Acho que vou discorrer um contexto aqui, tentar passar um pouco da minha experiência do que aconteceu lá atrás e o que acarretou recentemente. Eu comecei a ter suportes e aí, pela aquela pelo por essa conquista, né, de você ter um suporte, eu acredito que todo produtor ele tem esse como meta, o sonho, né, ter suporte dos Uhum. artistas que ele gosta. E aí quando eu comecei a ter suportes de artistas grandes, eu entrei um pouco nessa, dá pra se dizer que é uma armadilha, cara. Pra mim foi, pelo menos. Que é de você produzir pensando nos caras, tá ligado? Tipo, eu vou começar um som aqui. E aí eu lembro bem que eu tava no processo criativo, tava curtindo o som, e aí eu ia fazer uma parada e pensava, mas se eu fizer isso aqui, o cara não vai tocar, o cara não vai curtir, porque ele gosta de tal e tal, tal. Então, tipo, eu comecei a podar a minha produção, Ah, tentando me colocar numa caixa ali, tentando adivinhar o que o cara ia gostar. E, cara, tipo, é impossível você prever o que a pessoa vai gostar. Porque, cara, eu mesmo, cada semana eu tô num mood diferente, eu tô, tipo, numa vibe diferente. Tem semana que eu quero escutar um som mais dark, tem semana que eu quero escutar um som mais fofinho, tem semana que eu quero escutar um som mais groovado. E o cara é a mesma coisa, né? Eu acho que esses artistas maiores, além da vibe deles da semana, também tem a gig que eles vão tocar na semana, né? Por exemplo, se você pegar um Kevin DeVries, tem semana que ele vai tocar num festival, sei lá, um Arrow da vida lá, que é um festival bem mais mainstream, mais comercial. Aí tem uma outra semana que o cara vai tocar na Drum Code. Então, tipo, obviamente que a seleção de tracks do cara vai ser completamente diferente de um festival para o outro, né? Então não tem como a gente ter essa previsibilidade e muito menos achar que o cara vai baixar a música também, né? Às vezes você manda achando que o cara vai. tá cheio de Certeza que vai baixar, o expectativa. cara não dá nem bola pra música, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a produzir meio que pensando muito no mercado. Eu sempre defendi que a gente precisa misturar o produtor com o mercado. Eu acho que hoje em dia, principalmente, você precisa produzir o que você gosta, mas você também precisa entender o que o mercado pede. E aí você achar ali um sweet spot entre o que é bom para você e o que também o mercado vai aceitar. Eu acho que não adianta você fazer um negócio lá completamente cabeçudo que não vai chegar em lugar nenhum, tipo, não vai, sabe? A não ser que você queira produzir por hobby mesmo, mas se você quer ser um produtor que vai ter algum destaque no mercado, você tem que jogar o jogo, né? Isso
Mas o meu problema foi que eu comecei a entrar muito no mercado, assim. E aí chegou um ponto, assim, metade do ano passado, assim, que eu comecei a não gostar mais do que eu tava fazendo, sabe? Acho que o mercado deu um giro, assim, também foi para um lado que já não tava mais me agradando. E eu tava vendo que eu tava dando um pé nesse mercado também e, cara, começava a abrir o Ableton ali, não saía, comecei a perder o tesão, assim. E o ano passado eu, cara, parei, assim, com o Ableton, fiquei uns 6 meses, assim, sem abrir o Ableton pra mim. Continuei dando as aulas, as mentorias, então produzia com a galera. Toda semana eu tava produzindo, fazendo mix e master. Mas pra mim eu não abri, assim, por uns 5, 6 meses. E precisei dar um passo pra trás pra entender o que que tava acontecendo, né? E aí chegou o começo desse ano, eu prometi pra mim que eu ia me divertir produzindo. Tipo, foda-se o resultado final. Eu ia simplesmente abrir o Ableton, o que tivesse saindo, eu ia terminar. E depois de terminar, eu vejo o que eu faço com a música, tá ligado? E, cara, em janeiro eu fiz acho que 6, 7 músicas. Em fevereiro eu fiz mais umas 3, 4. E agora eu já fiz mais umas 2, 3. Inclusive essa que eu fiz agora, que foi a que eu mostrei na Masterclass, acredito que seja a minha favorita desse ano. E tem saído coisas super originais, assim, super diferentes e coisas que eu realmente tenho gostado. E acho que é aquela história, né? Nenhum louco é um louco sozinho, né? Se você tá gostando ali do que está ouvindo, vai ter gente que vai gostar. Exato. E é isso, acho que tô nesse flow agora. Entendi. E como que funciona essa etapa agora de, pô, tô no estúdio, tô me divertindo. O que que você faz pra garantir que isso vai acontecer? Cara, eu simplesmente deixo rolar, velho. Tipo, sem pensar em nada, sem pensar em estética, sem pensar em referência. Tanto que se você pegar essas 10 músicas que eu fiz esse ano aí, tem uma que é mais indie dance, mais groovizão, com pé no tech house. Tem outra que é mais um indie dance mais fechado, mais dark. Tem uma que eu fiz assim que é super dark, buraqueira total, assim, não sei nem onde que vou conseguir tocar aquele som assim, tipo, é para um warm-up de Afterlife, assim, sei lá, som super específico. Fiz essa que eu te mostrei hoje, que acho que é um som, ele é um som underground, mas é um som um pouco mais acessível, é gostosinho de ouvir. Então, cara, tô deixando fluir sem me colocar em caixa nenhuma, assim. Eu acho que, eu acho que sempre foi um grande diferencial que eu sempre senti na minha produção, sempre foi a originalidade, assim. Eu acho que sempre fui um cara bastante original e consciente de que eu tô nesse mundo de produção porque eu quero fazer alguma coisa diferente, assim, sabe? Tipo, alguma coisa que realmente se destaque por ser único. E não, tipo, meio que seguir 100% o que o mercado tá pedindo, sabe? Então, nesse sentido, o que que você tá mirando esse ano? Quais são os seus planos aí para 2026? Até um pouco 2027, né? Que a gente não faz planos a tão curto prazo assim. Certo. Mas o que tá vindo para frente pro Fábio? Cara, esse ano eu tô mirando no Habitat, que é a label do Mind Against. Eles são um círculo bem fechado, é difícil de chegar nos caras. Eu tenho mandado e-mail, mas nunca tive resposta. Mas é a minha meta maior esse ano. E tem um lançamento que está aí para acontecer, que não posso revelar ainda, mas acredito que vai ser algo bem grande, assim, vai colocar minha carreira num outro degrau, assim. Acho que vai ser um próximo passo legal para minha carreira. Estou bem ansioso para que isso aconteça. Já sabe a data? Não tenho data. Os caras são enrolar. Tá bom. Mas, se Deus quiser, vai acontecer. E é isso, cara. Sigo focado em produzir aí, fazendo mais network. Sou um cara que faço bastante collab, então tô sempre buscando fazer umas collabs com os artistas maiores, assim, para abrir novas portas também. E é isso. Legal, legal. Pô, que bacana. É, e para quem tá começando, assim, aquele artista que tá nos primeiros anos de carreira, que ainda provavelmente não teve o primeiro suporte, já consegue terminar as músicas ali, ele já tem uma produção sólida, assim, né? Ele consegue finalizar tracks que as pessoas escutam e falam, pô, isso aqui é uma música. E que você tem uma dica, uma visão para passar para eles, para conseguir se orientar, assim, durante a carreira, esse início de carreira? Cara, eu acho que a melhor dica que eu posso dar, e é a que eu sempre falo pra galera, não só no quesito de produção, mas no quesito dessa carreira como um todo, como DJ, como produtor, você não erguer as suas expectativas, sempre se manter o pé no chão. Eu acho que o que faz a nossa carreira. Pera, deixa eu formular melhor essa resposta que eu me perdi. Eu acho que quando a gente mantém a expectativa alta, é sempre um lose-lose, é sempre um perde-perde. Por quê? Porque quando você tem uma expectativa alta sobre alguma coisa, quando aquilo acontece,
às vezes não é nem tão legal porque você estava com uma expectativa muito alta e às vezes nem supriu a tua expectativa. Quando aquilo não acontece, você fica frustrado pra cacete, tá ligado? E, cara, a frustração nessa carreira é a nossa sombra, velho. Tipo, você tem que aprender a fazer amizade com a tua frustração porque isso vai andar com você 95% do tempo. Então, acho que quando a gente tem. é, Quando a gente não sabe controlar a nossa expectativa, isso se torna muito prejudicial assim, para a nossa saúde mental. Eu sou um cara que eu venho de uma carreira de muitos altos e baixos, muitas promessas que não aconteceram, coisas grandes que eram para acontecer e não aconteceram. Então, eu sofri muito assim com essa oscilação das Uhum. coisas. E isso você pode levar para uma gig também. Às vezes você vai para uma gig, você tem uma puta expectativa lá, você chega lá, pô, deu meio moio, a gig não foi tão legal, você volta frustrado, volta chateado. Então, hoje eu tenho total controle disso, assim. Eu não crio expectativa nenhuma sobre as coisas. Eu tento me manter neutro. Tipo, vou tocar numa gig legal. Por exemplo, recentemente eu ia tocar no The Edge. Pô, excelente, velho. Era uma das metas da minha carreira, tá ligado? Uhum. Mas, cara, eu fui até lá totalmente neutro, velho. Sem expectativa nenhuma. Porque, cara, quando você não cria expectativa, é sempre ganha-ganha. Porque se você não criou expectativa e deu errado, beleza, vida que segue. E se você não criou expectativa e deu certo, pô, é muito, muito melhor, tá ligado? Porque aí te surpreendeu, você não tava com uma Uhum. E expectativa você grande. consegue aproveitar o todo do que é Exato, aquilo, total, né? velho. Isso você diverte muito mais, tá ligado? Uhum. Então, acho que isso foi a lição mais valiosa que eu tenho, assim, de conseguir. É óbvio que isso no começo é difícil, porque quando você vê um download de um cara grande lá, alguém tocando, você se emociona pra caralho. Tipo, você quer aquela sensação de novo e você sempre vai criar aquela expectativa, né? Do download, do vídeo, do cara Tá tocando. refém, né, disso E também. você acaba se tornando um refém, tipo, dessa parada que, no fundo, às vezes é um pouco só de ego, sabe? Então, acho que Uhum. essa relação do nosso ego com a nossa expectativa é, é importante a gente sempre estar balanceando isso. Então, acho que o melhor conselho que eu tenho para deixar para a galera é, tipo, mantenha o pé no chão, expectativa baixa sempre, segue trampando, constância, é a constância que vai te levar nos lugares. Uhum. E não deixar a decepção te derrubar, segue trampando, porque assim como você tem outros milhões buscando lugar ao sol, não é uma carreira fácil, mas é isso, só consegue quem tenta. Exatamente. Porra, que frase poderosa. Então a gente vai encerrar por aqui hoje, galera. Muito obrigado aí para quem acompanhou. Fabian tá no Instagram, tá no YouTube também. Tiver alguma dúvida, quiser mandar uma DM para ele, principalmente tiver trabalhos aí para mix e master, também acho que tá com mentoria individual Estou ainda, fazendo as mentorias, sim. fazendo as mentorias aí. Com certeza é um dos caras mais didáticos aí que eu já conheci e, porra, recomendo para todo mundo, viu? Fabian, É mais uma nóis, mano. vez, muito obrigado, Que irmão, por ter agradeço, vindo, mano. viu? Tamo junto pra caralho. Tamo junto, É valeu, nóis. até a próxima. Valeu, Abração. galera.